Como nós podemos reprogramar a nossa mente? Reprogramação mental é a capacidade que nós temos de dominar a nossa própria mente, trocando essas informações neurais que nos impede de ter esse crescimento que a gente quer, seja ele de prosperidade, seja ele do que for. Então, a nossa mente, ela entende, digamos assim, por substantivos. Ela não entende alguns adjetivos, por exemplo. Se eu falar para você, que cheiro gostoso, ela vai ficar procurando do que é esse cheiro. Ela vai ficar querendo saber que cheiro, o que é isso, que cheiro é esse, de onde vem. Se eu falar, não pense nesse bolo de chocolate cheiroso, a primeira coisa que veio na tua mente foi o bolo de chocolate. Por quê? Porque ela entendeu bolo de chocolate, ela não entende o resto. O resto depois ela assimila pelas experiências que ela teve das vezes que ela comeu bolo de chocolate. Mas ela vai trabalhando por imagens. A nossa mente trabalha assim, por imagens. Né? Então, eu falo que ela entende por substantivos. Porque se você não falar do que se trata, ela não vai entender. Então, se eu falar para você, por exemplo, que lindo isso, ela vai ficar procurando o que é lindo. Porque lindo para ela não tem um significado. Assim como se eu falar não para ela, ela não vai entender o significado que tem a palavra não. Ela vai entender apenas o que eu falar e que ela entende como o substantivo da frase que eu estou falando. Então, se eu falar não quero perder meu emprego, ela vai entender perder o emprego. Se você falar não quero engordar, ela vai entender quero engordar. Porque tem algumas coisas que como ela tem que processar muitos pensamentos, muitas informações, ela procura otimizar aquilo que ela vai guardar. E aí ela vai enchendo, a nossa mente é cheia de caixinhas, né? Ela vai colocando todas essas informações guardadas, e aí, quando você fala alguma coisa, ela vai lá e acessa a caixinha daquela imagem que ela associou com aquilo que você falou. Então, por exemplo, tem um exemplo que eu ouvi esses dias e que eu vou falar aqui. Por exemplo, você aprende que uma tábua com quatro pernas é uma mesa. Aí depois você aprende que a mesa é um lugar onde você come. Então você associa a mesa com comida. Aí você senta à mesa, né, para comer com a sua família reunida, e ela confirma isso, que a mesa serve para reunir a família. Só que na sua família, se você tem o hábito de ter discussões constantes, toda vez que se sentam à mesa, vocês têm discussões, a sua mente vai associar mesa com comida, com família reunida, com discussão. E isso não vai fazer com que você tenha uma boa impressão do fato de vocês se reunirem à mesa. Porque ela vai associando as coisas até formar uma impressão daquele acontecimento. E aí mesmo que você sente que tenha muita alegria, ela gravou aquilo que foi mais reforçado, aquilo que foi mais repetido e aquilo que causou a forte emoção. Porque eu sempre falo isso, que a nossa mente aprende por repetição e por forte emoção. Quer dizer, eu não falo isso. Isso é a ciência que prova. Né? Então, quando você tem acontecimentos repetitivos na sua vida, você vai criando esses caminhos neurais que nós chamamos para que isso fique reforçado na sua mente. Agora, como esses caminhos neurais são formados? Isso é importante saber. Porque esses caminhos, eles são o que determinam o curso, né, que nós vamos ter no decorrer da nossa vida. Esses caminhos que eles vão percorrendo. Porque a nossa mente, como eu disse, ela troca o tempo todo essas informações, interna e externa, e o nosso cérebro há uma rede de neurônios. E aí, o que acontece? Esse é um neurônio. Isso é
um pequeno neurônio, ele está meio apagadinho, não sei se vocês estão conseguindo ver direito, mas isso é um neurônio. Nós não temos só um neurônio, nós temos vários neurônios. E eles vão se conectando entre eles. Eles vão se comunicando entre eles. E, na verdade, quando o neurônio transmite a informação, ele tem uma fenda que fica, né, entre as sinapses, que ele transmite essas informações para os nossos pensamentos, mas essas fendas, essas sinapses, essas fendas, elas não se encontram. Ela fica ali, transmitindo as informações com uma certa distância, e o que acontece? Quanto mais você repete uma informação, quanto mais você vai repetindo essa informação, mais ele vai aproximando essa distância, essa fenda, ela vai diminuindo para que ele facilite a transmissão dessa informação. E aí o que ele faz? Ele torna isso quase que automático para você. Quando você pensa em alguma coisa, ele já transmite para o seu pensamento. E ele faz isso com uma boa intenção. Na verdade, ele tem a intenção de facilitar a sua vida. Ele faz isso para que o pensamento seja transmitido mais rápido. Só que ele faz isso com o pensamento que você mais pensa. Com aquele pensamento que foi mais repetido ou mais sentido. E aí, se você viveu uma emoção ruim, é esse pensamento que vai ficar vindo o tempo todo na sua mente. E quando ele transmite essa informação para o seu corpo trabalha para criar esse acontecimento na sua vida. Então, por exemplo, a lei da atração ensina que nós temos que ter pensamentos positivos para que a gente consiga ter uma vida melhor, uma vida abençoada. E, de certa forma, é verdade, você tem que ter pensamentos positivos e bons pensamentos, porque se você fica repetindo maus pensamentos, esses pensamentos acabam se tornando realidade na sua vida, por conta desse caminho que percorre na sua mente. Se você tem pensamentos positivos, esses pensamentos positivos também vão criando novos padrões na sua mente. Então, o que acontece? Algum tempo atrás, eu estava passando por umas situações que deviam se repetindo, uma situação muito complicada, muito chata na minha área de trabalho e na minha vida profissional e financeira. E eu não entendia por que é que isso acontecia, que eu vivia repetindo as mesmas coisas, que para mim eram incômodos que eu não queria de forma alguma, mas ela vivia acontecendo. E aí eu fui buscar entendimento, até que cheguei nesse consenso. E aí eu desenvolvi um sistema, né, usando essa técnica, eu desenvolvi uns áudios e passei a reprogramar a minha mente, passei a repetir, e eu acabei mudando alguns padrões na minha vida. Não que você não apaga os padrões que você já criou, porque, por exemplo, mesmo que você tenha passado alguma situação na sua vida e você não se lembre, ele não foi apagado da sua memória, ele está guardado em alguma caixinha. Só que como você não acessa ele o tempo todo, ele está numa caixinha distante, como um arquivo morto lá, guardado. Quando você toca de novo nesse assunto, ou você aciona ele de novo, ele acaba vindo à tona, esse pensamento, porque ele está guardado. E aí o que a gente faz? A gente cria novos caminhos, faz esses caminhos constantes e guarda esses ruins lá na caixinha, bem guardado, bem arquivado no nosso inconsciente. Porque quanto mais a gente guardar, menos a gente vai acessar. Então, como que a gente pode fazer essa reprogramação? Como que a gente reprograma a mente? Tudo o que foi programado na sua mente, como eu disse, desde que você nasceu até hoje, todas essas suas programações tornam-se
a sua realidade. Tudo que você foi programando é a realidade que você vive. Todos esses programas foram e são criados na sua mente inconsciente. Que é a mente inconsciente, é a mente que manifesta a nossa realidade. É na nossa mente inconsciente que a gente consegue manifestar aquilo que a gente quer. Então, é na mente inconsciente que a gente tem que trabalhar as nossas reprogramações. E para que isso aconteça, você precisa reprogramar esses comandos neurais. Esses comandos que você emite o tempo todo. Consciente ou inconscientemente. O tempo todo você está reprogramando ou emitindo essas informações para sua mente. Mesmo que você não queira. Isso não é algo que você faz de propósito, mas, por exemplo, você olha uma situação e aquilo te causou uma emoção, ele já cria um caminho neural. Se você ficar revivendo essa situação, se você ficar trazendo ela à tona a todo momento, ele vai criar esse caminho na sua mente. Ele vai fazer com que isso se torne um padrão na sua vida. E aí, quando você menos espera, está lá você vivendo essa situação de novo. Então, como que a gente faz isso? Essa reprogramação? A gente faz em algumas etapas. Primeiro, você precisa de foco, de atenção. Você pega a situação que você quer criar e define ela com clareza. Você coloca toda a sua atenção, todo o seu foco nisso que você quer criar nesse momento. Por exemplo, você vai falar, eu quero um trabalho novo. Esse é o seu foco, essa é a sua atenção que você vai focar a partir do momento em que você deseja. Você tem que ter isso bem definido na sua mente. O segundo passo é como. Como você quer que isso se manifeste? Você tem que definir como você quer essa manifestação na sua vida, porque a sua mente, como eu disse, ela funciona de maneira mecânica. Se você não definir, não falar exatamente o que você quer, ela vai fazer o que você quer, só que no padrão dela, da forma dela, e não da forma como você está desejando que seja. E aí, por exemplo, você vai falar, eu quero trabalhar numa empresa multinacional, das 9 às 18, com salário X, e você vai definir em detalhes aquilo que você quer. Então, você vai definir como você quer que isso se manifeste, que esse emprego se manifeste. Você pode definir até a empresa que você quer. Aí, o terceiro passo é a ação. O que você tem que fazer, ou o que você vai fazer para mostrar para os seus neurônios que você realmente deseja isso. Você tem que ter uma ação congruente com o que você deseja, para que ele não fique em dúvida daquilo que você quer. Por exemplo, você vai se informar a respeito da empresa que você quer trabalhar, o que ela fabrica, se ela é indústria, se ela é um comércio, o que ela faz. Se ela é uma multinacional, você vai treinar o seu inglês, você vai mandar currículo. Então, você vai ter ações que faz com que o seu inconsciente, com que a sua mente saiba que você quer verdadeiramente, que você está decidido que você quer esse emprego. E o quarto passo que você tem que ter e deixar bem claro para ela é o resultado. Qual o resultado você vai obter com isso? Por exemplo, você vai ter mais dinheiro, porque você vai ter um salário melhor, você vai ter mais reconhecimento, quem que você vai poder ajudar a partir desse momento que você vai ter mais dinheiro. Então, você vai elaborar tudo isso na sua mente e vai deixar claro para os seus neurônios. Vai estabelecer para ele que você quer isso de maneira certa, sem dúvida, e que é esse o caminho que ele tem que criar para você.
Então, quando você faz isso, você consegue começar a criar novos padrões na sua mente. O seu inconsciente vai começar a entender que é isso que você quer e ele vai começar a criar esses novos padrões. E aí você vai se perguntar: será que isso funciona de verdade? Sim, isso funciona de verdade. E por que é que a reprogramação mental funciona com tanta eficiência? Porque, como eu já disse há uns minutos atrás, a neuroplasticidade, que também é conhecida como plasticidade neural, que é a capacidade do cérebro de se adaptar a mudanças, ele se adapta a mudanças por meio do sistema nervoso. Então, já foi entendido que o cérebro tem a habilidade de se reorganizar, de reorganizar os neurônios e os circuitos neurais. E aí, fazendo essa reorganização, ele molda, ele se remolda a níveis estruturais. E ele se molda por meio de aprendizagem e vivência. Então, você definindo o que você quer, você vai criar novos caminhos neurais. Como eu disse, você não apaga o que você já aprendeu. Fica armazenado lá nas caixinhas. Mas você consegue construir novos caminhos. Caminhos que vão mudando o seu dia a dia. Quando você menos perceber, as coisas já estão acontecendo ao seu redor. Porque você vai atraindo isso que você quer, porque você mudou o seu padrão mental. E por que é que a reprogramação mental funciona? Aqui, nesse caso que eu estou apresentando, são áudios de reprogramação mental, que foi o que eu usei para reprogramar a minha mente. Esses áudios de reprogramação mental, eles foram criados com muitas técnicas, com várias técnicas exatamente para trabalhar no seu inconsciente de maneira imperceptível, de maneira que você não tenha muito esforço para poder fazer, porque às vezes é cansativo você ficar toda hora repetindo a mesma coisa, a sua mente cansa, chega uma hora que ela cansa. Então, os áudios de reprogramação mental, eles servem para fazer com que a sua mente comece a criar esses caminhos. Nesses áudios de reprogramação mental, as técnicas que foram colocadas vão facilitar esse trabalho todo. Por exemplo, a gente trabalha com frequências e com batidas binaurais, por exemplo. O que são as batidas binaurais? Elas são assim, você tem duas frequências diferentes e aí, quando o seu ouvido ouve de um lado uma frequência, do outro outra, ele vai equilibrar essa diferença de frequência, quando você ouve as músicas, por exemplo, ele vai equilibrar essa diferença de frequência, fazendo com que os seus dois hemisférios trabalhem. E aí está o segredo. No meu canal do YouTube, eu tenho um vídeo que eu falei sobre isso, sobre como fazer para que você faça acontecer o que você deseja o mais rápido possível, fazendo com que o seu cérebro, os dois lados, trabalhem em conjunto. Porque um lado é a razão, o outro é a emoção. Um lado é masculino, o outro é feminino. Aí a emoção fala: não, eu preciso desse emprego novo e eu vou conseguir porque eu quero esse emprego. Aí o seu lado racional fala: imagina, você não tem competência, esse emprego é muito concorrido. Então, os seus dois lados, os seus dois hemisférios não estão trabalhando em conjunto. E o que acontece? Um puxa para um lado, outro puxa para o outro, os seus neurônios não conseguem formar um caminho neural. E aí, com essa técnica das batidas, você consegue fazer com que os seus dois lados do cérebro funcionem de maneira equilibrada. Além das batidas bineurais, a gente trabalha com as frequências, que é a delta, a alfa, a teta. E aqui nos vídeos eu coloquei
o que elas podem fazer por você. Porque essas batidas, elas são importantes. Essa frequência, na verdade, elas são importantes para o equilíbrio da sua mente. Então, elas estimulam a produção de hormônios anti-envelhecimento, ela promove o relaxamento, ela tira o estresse, reduz as batidas cardíacas. Então, cada frequência, ela tem uma ação na sua mente e no seu corpo. Porque quem comanda todo o seu corpo é a sua mente. Mesmo quando você dorme, mesmo quando você está em repouso, a sua mente, o seu inconsciente, ele continua trabalhando. E a prova disso é que os seus órgãos continuam trabalhando. O seu coração continua trabalhando, o seu rim, o seu fígado, tudo em você continua trabalhando, até o seu inconsciente, tanto que você sonha. Porque ele continua na imaginação, ele continua pensando. Então, ouvindo esses áudios nessas frequências de solfejo e de frequências e com sons binaurais, você consegue equilibrar a sua mente de maneira fácil, sem que você precise ter o trabalho, você consegue botar a sua mente para funcionar, para trabalhar de maneira mais fácil. E por que eu falo que é de maneira fácil? Porque você vai fazer isso enquanto você dorme. Então, por exemplo, você vai falar, mas eu não tenho muito tempo para ficar ouvindo os áudios. Você não vai precisar ter tempo. Eu sei que muitas pessoas, existem muitos cursos, inclusive eu tenho cursos com videoaulas e com técnicas para fazer essa reprogramação mental, para ensinar você a reprogramar a sua mente. Muitas pessoas trabalham, não têm tempo, ou não gostam de assistir aulas, ou não gostam de fazer técnicas. Com o áudio de reprogramação mental, você não precisa de tempo, você vai fazer isso enquanto dorme. E é melhor ainda você fazer enquanto dorme, porque quando você está dormindo, você não cria, a sua mente não cria objeções. Ela não vai ficar falando, não, por exemplo, o áudio tem as técnicas de afirmações. Aí você afirma, por exemplo, eu sou saudável. Aí você tem algum problema ou está com alguma dor, a sua mente racional vai falar, claro que você não é saudável, você está sofrendo aqui com uma dor, como que você é saudável? Mas você dormindo não tem essa resistência. Então você consegue reprogramar de maneira mais fácil. Junto também tem as técnicas de afirmação para quebrar qualquer objeção que a sua mente tenha. Por exemplo, você vai falar, eu sou próspera, eu sou rica. Ele vai falar, claro que não, você está cheia de dívidas. E as afirmações vai falar, por que você é tão próspera assim? E aí a sua mente vai ficar procurando por que você é próspera. E vai ficar procurando. Aí ele vai falar, ela é próspera, eu tenho que fazer ela próspera. Porque ele não vai encontrar uma objeção. Você está fazendo uma pergunta afirmativa. Então, ele não vai ter objeção para você. Então, todas essas técnicas vai fazer com que a sua mente trabalhe e vá reprogramando o seu cérebro, a sua mente. E a repetição vai fazer com que isso aconteça mais rapidamente. Sem contar com todas essas técnicas, com mais a música que dá emoção, com mais o fato de você estar ouvindo em 8D. Todos esses áudios foram gravados com a tecnologia 8D, que a gente fala que você ouve com a mente. Vão ouvir como se a música estivesse andando pelo ambiente da casa onde você está. Se você estiver ouvindo, por exemplo, sentada, porque você também pode ouvir durante o dia, enquanto você estiver fazendo alguma coisa, ou sentada, ou simplesmente parar para relaxar, você coloca o áudio e vai ouvir. Você consegue reprogramar a sua mente de uma maneira agradável, de uma maneira fácil, de uma maneira simples e de uma maneira prática. O que é ótimo, né? Porque hoje em dia o que a gente precisa é de praticidade.
E você vai ter que ouvir os áudios, é claro, com os dois fones de ouvido, para que os dois lados do cérebro, o hemisfério direito e o esquerdo, trabalhem em conjunto, para que você consiga os seus resultados com mais facilidade, com mais rapidez.